O mundo já viu vários desastres vulcânicos prolongados, como o Aof-Yatlaokuk, que parou voos por dias, e o Kilauea, que liberou lava por décadas. Mas isso não se compara à erupção mais extrema, um evento de 2 milhões de anos que ajudou a causar a grande extinção. Você está prestes a vivenciar isso, um passo lento e invisível de cada vez. Anda pela Terra há 252 milhões de anos na fronteira entre Permiano e Triássico. É uma ótima época para estar vivo. A Era do Gelo terminou há muito, e o planeta agora é confortável em temperatura. Vivemos na Era da Pangeia, um enorme supercontinente que vai quase de um polo ao outro. O interior é seco e apresenta grandes variações sazonais entre períodos úmidos e áridos. Florestas tipo coníferas predominam, enquanto áreas pantanosas ficam próximas à costa e rios. O planeta já é quente pelos padrões modernos e está ficando lentamente ainda mais quente, mas a vida se adaptou por enquanto. Mas nada bom dura para sempre. Ao caminhar pelo que será a Sibéria, você percebe que algo está errado. O chão parece vivo, fissuras se abrem ao seu redor, você para de andar, mas o chão não para de se mover. Então o estrondo começa, seus pés esquentam, você olha dentro de uma das fissuras e vê algo lá embaixo, algo alaranjado. Um segundo depois, isso sobe em sua direção e você corre. Magma explode pelas fissuras, vira lava ao tocar o ar e inunda tudo ao redor, mas não há para onde fugir. Mesmo enquanto você corre, o chão continua se abrindo à sua frente, e se você pudesse ver longe o suficiente, perceberia que isso não é algo local, está acontecendo em milhões de quilômetros quadrados. Parabéns, você é a inveja de todo futuro geólogo. Você acabou de presenciar uma erupção de basalto de inundação, um termo científico. A maioria das espécies prestes a morrer não viverá tempo suficiente para se preocupar. Se pensa em algo como Yellowstone, repense. Como diz o geocronologista Seth Burgess, a escala pura dos traps siberianos faz Yellowstone parecer a cabeça de um alfinete. Isso foi ainda pior que o supervulcão mais temido hoje. Uma pluma quente do manto da Terra subiu em direção à crosta sob a Pangeia. Ela rompeu o cráton siberiano, o núcleo antigo do continente. Ao mesmo tempo, o próprio continente estava mudando. O Permiano-Triássico foi um período de intenso rifteamento, com a Sibéria sendo esticada e partes da Terra começando a se separar. Esse estiramento afinou a crosta, tornando-a ideal para rachaduras. Assim, quando a pluma queimou seu caminho, não havia muito a atravessar. O magma não entrou em erupção só de um ponto, mas de todos os lados ao mesmo tempo. Fugindo das torrentes de lava, respirar se torna difícil e o ar fica estranho. Não importa quanto tente, você não consegue oxigênio suficiente acima de você. O céu limpo desapareceu, substituído por uma névoa tóxica de gás junto com o magma. A erupção de inundação basáltica lançou 100 trilhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. E isso não foi o fim. Modelos sugerem que apenas um ano de atividade dos traps siberianos poderia liberar 1,46 bilhão de toneladas de dióxido de enxofre. Isso não ocorreria nessa frequência anual, mas ao longo do tempo ainda resultaria em grande acúmulo de gases de efeito estufa e tóxicos no ar. Geólogos estimam que os traps siberianos liberaram cerca de 1.200 bilhões de toneladas de metano e 4.000 bilhões de toneladas de dióxido de enxofre na atmosfera. Para piorar, à medida que a lava se espalhava pelo solo sedimentar rico em carbono, degradava-o ainda mais e criava um solo cada vez mais frágil. Isso fez surgir mais fissuras e liberar mais lava. Cerca de 2/3 da lava foram expelidos nos primeiros 300 mil anos, soterrando uma área do tamanho dos Estados Unidos sob fluxos de até 1 quilômetro de profundidade. E isso ainda está longe de ser o fim da história, porque algo drástico aconteceu. Não de uma vez só e nem em um único lugar. A maior parte das formas de vida na Terra só perceberia o que ocorria quando já fosse tarde, segundo Cindy Louie, paleobotânica da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Se você apenas esperar um pouco, ocorre uma extinção. Mas se você estivesse naquele cenário enquanto a extinção acontecia, talvez não visse nada. Mais de 90% das espécies da Terra sumiram ao longo de milhares ou milhões de anos. Nenhum organismo presenciaria isso em uma só vida. Seriam pequenas coisas dando errado. Uma espécie sumindo aqui, outra ali sobre um fundo de vida aparentemente interminável. O tempo passa, centenas de milhares de anos. O calor aumenta e então se torna insuportável. O ar fica denso. A lava remodelou a Terra e queimou um depósito continental de rocha rica em carbono, liberando muito carbono na atmosfera. A lava deposita níquel,
que em pequenas quantidades é benéfico para organismos, mas em excesso é devastador, porque alguns dos únicos seres vivos que realmente adoram níquel são os metanogênicos. O que é isso? Organismos minúsculos, unicelulares, que se alimentam de níquel e produzem gás metano. A lava está acelerando dois processos que liberam dióxido de carbono e metano na atmosfera da Terra. Você logo percebe que algo está errado. Corre até a água, entra e se queima. Agora, o planeta se aquece de duas direções ao mesmo tempo. As temperaturas médias da superfície da água neste ponto chegam a 40 graus Celsius. Para comparar, a temperatura atual do oceano no Equador fica em torno de 26 a 27 graus Celsius. Não é só o calor. A água parece estranha na pele, como se reagisse, queimando de um jeito anormal. E isso porque todo aquele carbono que a lava estava liberando do solo não estava indo só para a atmosfera, mas também para a água. O oceano ficou tão ácido que a maioria das formas de vida não suportou. Organismos com conchas ou esqueletos passaram a enfrentar dificuldades nesse ambiente. Essas estruturas não formam conchas, e esqueletos de carbonato de cálcio não se desenvolvem devido à água ácida. Animais mortos estão por toda parte. Trilobitas, caracóis, mariscos, braquiópodes e outros animais marinhos foram levados à praia pelo oceano, muitos já apodrecendo sob a superfície. Muitos organismos marinhos ficaram parcialmente decompostos na Grande Morte, a extinção permiana. Cerca de 90 a 96% da vida marinha foi exterminada. Os recifes foram destruídos e os mares ficaram quase vazios de organismos vivos, dióxido de carbono e metano. O aumento desses gases elevou muito as temperaturas globais, tornando os oceanos como banheiras de hidromassagem. Em menos de 1 milhão de anos, as temperaturas dos oceanos no Permiano subiram de 21 graus Celsius para 36 graus Celsius e depois para 40 graus Celsius. No auge da extinção, muitos cientistas acreditam que a maioria dos invertebrados marinhos não conseguia sobreviver acima de 24 a 28 graus Celsius. Nesse momento, eles não se adaptavam, mas eram cozidos. Para piorar ainda mais, a erupção causou algo chamado anoxia oceânica. Basicamente, as águas, agora incrivelmente quentes, não conseguiam reter tanto oxigênio dissolvido. Moléculas de água quente se movem rápido demais e se misturam menos com a água abaixo, dificultando que o pouco oxigênio chegue ao fundo do mar. Isso fez os níveis de oxigênio na água caírem. Péssima notícia para seres dependentes dele antes da grande extinção. Você segue para o interior e, correndo, vê a paisagem deserta ao redor. Para e procura algum sinal de vida, animais, árvores ou plantas. Mas há pouco por aqui, além do ocasional listrossauro, uma das poucas espécies que sobreviveu à extinção do Permiano, vagando pela paisagem. Animal estranho, mistura de mamífero e réptil, com bico, presas e tamanho entre um cachorro grande e um porco. Por um instante, é reconfortante ver algo ainda vivo, mas a maioria das criaturas conhecidas está sumindo. Algumas restam visivelmente doentes e fracas. Os sinápsidos, maiores animais terrestres e semelhantes a grandes lagartos mamíferos, serão especialmente atingidos. O zumbido dos insetos sumiu. Nem a Meganeuropsis, grande inseto semelhante à libélula, aparece. Você percebe isso facilmente. A envergadura podia atingir 75 centímetros, mas nenhum exemplar é encontrado, pois já estão extintos. Pior ainda, de 70 a 75% de todas essas espécies de animais terrestres em breve estarão mortas. Você procura desesperado por uma árvore para se proteger do sol, mas não encontra nenhuma. O aumento das temperaturas causou secas e tornou os incêndios florestais comuns por centenas de milhares de anos. Incêndios devastaram o planeta, destruindo florestas e reduzindo as árvores. A Terra perdeu um de seus principais sumidouros de carbono, o que permitiu o acúmulo de mais dióxido de carbono na atmosfera. Enquanto lava e gases do efeito estufa dominavam o mundo diariamente, destruíam os únicos organismos capazes de reagir. Os incêndios destruíram muitos ecossistemas que eram lar de animais terrestres. Além disso, o acúmulo de gases tóxicos criou outra causa de morte para árvores e plantas, uma brecha na já enfraquecida camada de ozônio. Cientistas não sabem ao certo como ocorreu, mas pesquisas indicam forte perturbação na camada de ozônio. Como diz o Dr. Benjamin Black, do Departamento de Estudos da Terra e Planetários da Universidade Rutgers, os níveis globais de ozônio provavelmente caíram abaixo dos observados no buraco de ozônio da Antártida nos anos 1990. Essa perda tirou a proteção das plantas, deixando-as expostas à forte radiação ultravioleta. Os animais também sofreram. Mas vamos chegar lá.
Embora os raios UV pouco afetassem as plantas, prejudicaram muito sua reprodução. Você para de procurar árvores e se pergunta o que ocorreu com as plantas que cobriam a terra. Você só vê agora um tipo estranho e opaco de planta, ou pelo menos acha que é uma planta. É um fungo que decompõe madeira morta, pois ela precisava ir para algum lugar e acabou servindo de alimento para alguns fungos. Falando metaforicamente, esses fungos fizeram a festa. Como sua comida favorita é madeira morta, eles se multiplicaram rapidamente por toda a paisagem, já que sua fonte de alimento agora estava literalmente em todo lugar. Sem sombra, você se pergunta por que o sol está tão forte hoje. Não é só o calor, seus braços estão queimados por toda parte. Como isso aconteceu tão rápido? A camada de ozônio enfraquecida não criou problemas apenas para as plantas, mas também causou grandes problemas para os animais. A pele da maioria dos mamíferos terrestres não suporta a forte radiação UV que atravessa a atmosfera da Terra. Mesmo quem suportava a queima da camada externa, acabava desenvolvendo outros problemas, como câncer mais tarde. Isso mesmo, os vertebrados terrestres do Permiano não são tão diferentes de nós atualmente. Agora, você tem outro problema urgente. O que vai comer? Normalmente, você pegaria algumas plantas do chão ou alguns pequenos animais, mas eles não parecem estar mais por aqui, e os que estão não parecem estar em condições de serem consumidos com segurança. Quando a vida vegetal sumiu na extinção do Permiano, não afetou só as plantas, mas desestabilizou todo o ciclo alimentar. Sem elas, o que os pequenos herbívoros comeriam? E sem pequenos herbívoros, o que os grandes carnívoros iriam comer? Para falar a verdade, tanto os pequenos herbívoros quanto os grandes carnívoros também estavam lidando com seus próprios problemas. É importante lembrar que durante todo o período Permiano, a Terra já era um pouco quente. Agora, adicione um vulcão que não para de expelir lava por 2 milhões de anos e você basicamente está colocando fogo em tudo. A combinação de milhões, provavelmente bilhões de toneladas de dióxido de carbono na Terra e uma sauna sem fim em terra firme tornou o planeta muito, literalmente, inabitável. Quão quente estava durante a erupção vulcânica que durou 2 milhões de anos. O melhor exemplo para entender o impacto de uma erupção assim hoje é observar o efeito da erupção de Laki em 1783 na Islândia. Quando o vulcão entrou em erupção pela primeira vez, as temperaturas médias do hemisfério norte caíram 1,8 graus Fahrenheit. Não parece tão ruim, certo? Exceto que a erupção de Laki liberou apenas 3 milhas cúbicas de lava no mundo. A erupção de basalto em inundação dos Traps siberianos liberou entre 240 mil e 700 mil milhas cúbicas de lava. Isso é quase o dobro do volume do antigo Golfo do México, agora chamado Golfo da América. Pense no impacto disso no clima, já que o planeta estava quente. As temperaturas na extinção do Permiano atingiram níveis extremos. Nos trópicos, o calor frequentemente passava dos 38 graus Celsius. Em comparação, a maioria das regiões tropicais costuma ter média entre 21 e 30 graus Celsius, mesmo sendo quentes e úmidas. Naquela época, a própria Terra mal era habitável. A mudança de temperatura foi extrema e aconteceu rápido demais. As espécies não tiveram tempo de se adaptar e, em geral, o que não se adapta morre. Você acha que talvez não dure muito neste planeta árido, quente e com pouco oxigênio, mas pode ter uma chance. Você vê uma planta e... seria chuva? Por um momento, parece um milagre. As gotas começam a cair. Você inclina a cabeça para trás esperando um alívio refrescante, mas a chuva é quente e faz sua pele coçar e depois queimar. Manchas vermelhas surgem rapidamente. Chuva ácida com pH tão baixo quanto 2 igual ao do suco de limão ou vinagre. Devido aos muitos gases tóxicos na atmosfera, a chuva tem mais chance de destruir a vida do que favorecê-la. Você observa a única planta que encontrou, com o solo encharcado pela chuva. Não é surpresa que ela esteja fraca e marrom, pois a chuva retira os nutrientes do solo. Nada pode crescer assim e realmente não cresce. É por isso que a grande extinção está acontecendo. Enquanto esse pensamento surge, outro problema aparece. Respirar não está só difícil, mas impossível. Sua cabeça pulsa. Algo está muito errado. O dióxido de carbono provocou hipercapnia na maioria dos seres terrestres, ou seja, excesso de gás carbônico no sangue. Em humanos, essa condição inicia com dor de cabeça e falta de ar. Depois surge confusão. Você procura onde descansar e percebe que já passou pela mesma pedra 4 vezes. Para onde estava indo? Com a hipercapnia, a confusão dá lugar à paranoia, seguida de convulsões, perda de consciência, coma, insuficiência respiratória e então morte.
Durante a extinção, a atmosfera sufocava os animais terrestres internamente. Enquanto você se deita no solo ácido, olhando para o céu enevoado, um pensamento passa pela sua mente enquanto tudo se apaga. Por favor, que esteja frio. Vestígios dessa erupção vulcânica ainda existem. Os traps siberianos mantêm as marcas desse desastre impressionante. Hoje, cerca de 3 milhões de milhas quadradas ainda estão cobertas por rocha basáltica. Mesmo após a extinção do Permiano, os traps siberianos seguiram liberando lava. Aquela erupção inicial continuou em grande volume por mais 500 mil anos. Cientistas acreditam que erupções menores seguiram por mais de 1 milhão de anos, totalizando cerca de 2 milhões de anos de atividade vulcânica. Milhões de gerações de animais viveram e morreram durante uma erupção vulcânica contínua. Bem, na verdade, a maioria morreu. Então, isso poderia acontecer de novo? Em teoria, sim. Erupções massivas de basaltos de inundação, chamadas grandes províncias ígneas, são raras, mas integram o ciclo geológico profundo da Terra. Esses eventos levam centenas de milhares a milhões de anos, não ocorrendo durante a vida humana. Cientistas não veem indícios de que algo como os traps siberianos comece em breve. Se isso ocorrer novamente, será em períodos muito além da história registrada, de modo lento, vasto e devastador, dificultando a sobrevivência da vida. Agora, vá conferir este supervulcão que está deixando os cientistas assustados, ou clique neste vídeo em vez disso.